Capítulo 4 da execução por quantia certa. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Artigo 825. A expropriação consiste em: inciso 1, a adjudicação; inciso 2, a alienação; inciso 3, a apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens. Artigo 826. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Seção 2. Da citação do devedor e do arresto. Artigo 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Parágrafo 1º. No caso de integral pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Parágrafo 2º. O valor dos honorários poderá ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Artigo 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação, no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Parágrafo 1º. No prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. Parágrafo 2º. Formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. Parágrafo 3º. O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. Parágrafo 4º. Presume-se em fraude à execução, a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Parágrafo 5º. O exequente que promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do parágrafo 2º, indenizará a parte contrária, processando seu incidente em autos apartados. Artigo 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contado da citação. Parágrafo 1º. Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.
Parágrafo 2º. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Artigo 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Parágrafo 1º. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Parágrafo 2º. Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Parágrafo 3º. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Seção 3. Da penhora, do depósito e da avaliação. Subseção 1. Do objeto da penhora. Artigo 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Artigo 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Artigo 833. São impenhoráveis. Inciso 1. Os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução. Inciso 2. Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. Inciso 3. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor. Inciso 4. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Inciso 5. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Inciso 6. O seguro de vida. Inciso 7. Os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Inciso 8. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Inciso 9. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para a aplicação compulsória em educação, saúde,
ou assistência social. Inciso 10. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Inciso 11. Os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. Inciso 12. Os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Parágrafo 1º. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para a sua aquisição. Parágrafo 2º. O disposto nos incisos 4 e 10 do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8º, e no artigo 529, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5 do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico, ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Artigo 834. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Artigo 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem. Inciso 1. Dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Inciso 2. Títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, com cotação em mercado. Inciso 3. Títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Inciso 4. Veículos de via terrestre. Inciso 5. Bens imóveis. Inciso 6. Bens móveis em geral. Inciso 7. Semoventes. Inciso 8. Navios e aeronaves. Inciso 9. Ações e quotas de sociedades simples e empresárias. Inciso 10. Percentual do faturamento de empresa devedora. Inciso 11. Pedras e metais preciosos. Inciso 12. Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Inciso 13. Outros direitos. Parágrafo 1º. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Parágrafo 2º. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Parágrafo 3º. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia,
E se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Artigo 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Parágrafo 1º. Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. Parágrafo 2º. Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz. Subseção 2. Da documentação da penhora, de seu registro e do depósito. Artigo 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Artigo 838. A penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá: inciso 1. A indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita. Inciso 2. Os nomes do exequente e do executado. Inciso 3. A descrição dos bens penhorados com as suas características. Inciso 4. A nomeação do depositário dos bens. Artigo 839. Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Parágrafo único. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais. Artigo 840. Serão preferencialmente depositados: inciso 1. As quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz. Inciso 2. Os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos em poder do depósito judicial. Inciso 3. Os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea em poder do executado. Parágrafo 1º. No caso do inciso 2 do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Parágrafo 2º. Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Parágrafo 3º. As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor
estimado de resgate. Artigo 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado ou executado. Parágrafo 1º. A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Parágrafo 2º. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado. Parágrafo 4º. Considera-se realizada a intimação a que se refere o parágrafo 2º, quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Artigo 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Artigo 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Parágrafo 1º. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Parágrafo 2º. Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação, na qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua quota-parte, calculado sobre o valor da avaliação. Artigo 844. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante a apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. Subseção 3. Do lugar de realização da penhora. Artigo 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. Parágrafo 1º. A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada a certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada a certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos. Parágrafo 2º. Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora, nos termos do parágrafo 1º, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação. Artigo 846. Se o executado fechar as portas da casa, a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento. Parágrafo 1º. Deferido o pedido, 2 oficiais cumprirão o mandado, arrombando cômodos e móveis
em que se presuma estarem os bens, e lavrarão de tudo auto circunstanciado, que será assinado por 2 testemunhas presentes à diligência. Parágrafo 2º. Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens. Parágrafo 3º. Os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o auto da ocorrência, entregando uma via ao escrivão ou ao chefe de secretaria para ser juntada aos autos, e a outra à autoridade policial a quem couber a apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência. Parágrafo 4º. Do auto da ocorrência constará o rol de testemunhas, com a respectiva qualificação. Subseção 4. Das modificações da penhora. Artigo 847. O executado pode, no prazo de 10 dias, contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Parágrafo 1º. O juiz só autorizará a substituição se o executado: inciso 1. Comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício quanto aos bens imóveis. Inciso 2. Descrever os bens móveis com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram. Inciso 3. Descrever os semoventes com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram. Inciso 4. Identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento. E, inciso 5, atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos. Parágrafo 2º. Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. Parágrafo 3º. O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens. Parágrafo 4º. O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. Artigo 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: inciso 1. Ela não obedecer à ordem legal. Inciso 2. Ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento. Inciso 3. Havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados. Inciso 4. Havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame. Inciso 5. Ela incidir sobre bens de baixa liquidez.
Inciso 6. Fracassar a tentativa de alienação judicial do bem. Ou, inciso 7. O executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Artigo 849. Sempre que ocorrer a substituição dos bens inicialmente penhorados, será lavrado novo termo. Artigo 850. Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa. Artigo 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: inciso 1. A primeira for anulada. Inciso 2. Executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente. Inciso 3. O exequente desistir da primeira penhora por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos à constrição judicial. Artigo 852. O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando: inciso 1. Se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos a depreciação ou a deterioração. Inciso 2. Houver manifesta vantagem. Artigo 853. Quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas nesta subseção, o juiz ouvirá sempre a outra, no prazo de 3 dias antes de decidir. Parágrafo único. O juiz decidirá de plano qualquer questão suscitada. Subseção 5. Da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira. Artigo 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela Autoridade Supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Parágrafo 1º. No prazo de 24 horas, a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Parágrafo 2º. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, pessoalmente. Parágrafo 3º. Incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que: inciso 1. As quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Inciso 2. Ainda remanesce
indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Parágrafo 4º. Acolhida qualquer das arguições dos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva a ser cumprido pela instituição financeira em 24 horas. Parágrafo 5º. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar a instituição financeira depositária que, no prazo de 24 horas, transfira o montante indisponível para a conta vinculada ao juízo da execução. Parágrafo 6º. Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará imediatamente, por sistema eletrônico, gerido pela Autoridade Supervisora do Sistema Financeiro Nacional, a notificação da instituição financeira, para que, em até 24 horas, cancele a indisponibilidade. Parágrafo 7º. As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora, previstas neste artigo, far-se-ão por meio de sistema eletrônico, gerido pela Autoridade Supervisora do Sistema Financeiro Nacional. Parágrafo 8º. A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado, em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 horas, quando assim determinar o juiz. Parágrafo 9º. Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará as instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada, ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados na forma da lei. Subseção 6. Da penhora de créditos. Artigo 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no artigo 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação. Inciso 1. Ao terceiro devedor, para que não pague ao executado seu credor. Inciso 2. Ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito. Artigo 856. A penhora de crédito, representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos, far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado. Parágrafo 1º. Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância. Parágrafo 2º. O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida. Parágrafo 3º. Se o terceiro negar o débito,
em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracterizará fraude à execução. Parágrafo 4º. A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento em audiência especialmente designada do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos. Artigo 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará subrogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito. Parágrafo 1º. O exequente pode preferir, em vez da subrogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 dias, contado da realização da penhora. Parágrafo 2º. A subrogação não impede o subrogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens. Artigo 858. Quando a penhora recair sobre dívidas de dinheiro a juros, de direito a rendas ou de prestações periódicas, o exequente poderá levantar os juros, os rendimentos ou as prestações à medida que forem sendo depositados, abatendo-se do crédito as importâncias recebidas, conforme as regras de imputação do pagamento. Artigo 859. Recaindo a penhora sobre direito à prestação ou à restituição de coisa determinada, o executado será intimado para, no vencimento, depositá-la, correndo sobre ela a execução. Artigo 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Subseção 7. Da penhora das cotas ou das ações de sociedades personificadas. Artigo 861. Penhoradas as cotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável não superior a 3 meses, para que a sociedade, inciso 1, apresente balanço especial na forma da lei. Inciso 2. Ofereça as cotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual. Inciso 3. Não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das cotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado em dinheiro. Parágrafo 1º. Para evitar a liquidação das cotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas para manutenção em tesouraria. Parágrafo 2º. O disposto no caput e no parágrafo 1º não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. Parágrafo 3º. Para os fins da liquidação, de que trata o inciso 3 do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação,
Parágrafo 4º. O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz se o pagamento das cotas ou das ações liquidadas. Inciso 1. Superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal e sem diminuição do capital social ou por doação. Ou, inciso 2. Colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. Parágrafo 5º. Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das cotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso 3 do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das cotas ou das ações. Subseção 8. Da penhora de empresa, de outros estabelecimentos e de semoventes. Artigo 862. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador depositário, determinando-lhe que apresente, em 10 dias, o plano de administração. Parágrafo 1º. Ouvidas as partes, o juiz decidirá. Parágrafo 2º. É lícito às partes ajustar a forma de administração e escolher o depositário, hipótese em que o juiz homologará por despacho a indicação. Parágrafo 3º. Em relação aos edifícios em construção, sob regime de incorporação imobiliária, a penhora somente poderá recair sobre as unidades imobiliárias ainda não comercializadas pelo incorporador. Parágrafo 4º. Sendo necessário afastar o incorporador da administração da incorporação, será ela exercida pela comissão de representantes dos adquirentes, ou se tratar de construção financiada por empresa ou profissional indicado pela instituição fornecedora dos recursos para a obra, devendo ser ouvida, neste último caso, a comissão de representantes dos adquirentes. Artigo 863. A penhora de empresa que funcione mediante concessão ou autorização far-se-á conforme o valor do crédito, sobre a renda, sobre determinados bens ou sobre todo o patrimônio, e o juiz nomeará como depositário, de preferência, um de seus diretores. Parágrafo 1º. Quando a penhora recair sobre a renda ou sobre determinados bens, o administrador depositário apresentará a forma de administração e o esquema de pagamento, observando-se, quanto ao mais, o disposto em relação ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Parágrafo 2º. Recaindo a penhora sobre todo o patrimônio, prosseguirá a execução em seus ulteriores termos, ouvindo-se, antes da arrematação ou da adjudicação, o ente público que houver outorgado a concessão. Artigo 864. A penhora de navio ou de aeronave, não obsta que continue navegando ou operando até a alienação. Mas o juiz, ao conceder a autorização para tanto, não permitirá que saiam do porto ou do aeroporto
antes que o executado faça o seguro usual contra riscos. Artigo 865. A penhora de que trata esta subseção somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito. Subseção 9. Da penhora de percentual de faturamento de empresa. Artigo 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação, ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Parágrafo 1º. O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito, exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Parágrafo 2º. O juiz nomeará administrador depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Parágrafo 3º. Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Subseção 10. Da penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel. Artigo 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. Artigo 868. Ordenada a penhora de frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador depositário, que será investido de todos os poderes que concernem a administração do bem e a fruição de seus frutos e utilidades, perdendo o executado o direito de gozo do bem, até que o exequente seja pago do principal, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Parágrafo 1º. A medida terá eficácia em relação a terceiros a partir da publicação da decisão que a conceda ou de sua averbação no ofício imobiliário em caso de imóveis. Parágrafo 2º. O exequente providenciará a averbação no ofício imobiliário mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial. Artigo 869. O juiz poderá nomear administrador depositário, o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função. Parágrafo 1º. O administrador submeterá à aprovação judicial a forma de administração e a de prestar contas periodicamente. Parágrafo 2º. Havendo discordância entre as partes, ou entre essas e o administrador, o juiz decidirá a melhor forma de administração do bem. Parágrafo 3º. Se o imóvel estiver arrendado,
o inquilino pagará o aluguel diretamente ao exequente, salvo se houver administrador. Parágrafo 4º. O exequente ou administrador poderá celebrar locação do móvel ou do imóvel ouvido o executado. Parágrafo 5º. As quantias recebidas pelo administrador serão entregues ao exequente a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida. Parágrafo 6º. O exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação das quantias recebidas. Subseção 11. Da avaliação. Artigo 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução ou comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 dias para a entrega do laudo. Artigo 871. Não se procederá à avaliação quando: inciso 1. Uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. Inciso 2. Se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. Inciso 3. Se tratar de títulos da dívida pública, de ações de sociedades e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor será o da cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. Inciso 4. Se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meio de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do inciso 1 deste artigo, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem. Artigo 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: inciso 1. Os bens, com as suas características e o estado em que se encontram. Inciso 2. O valor dos bens. Parágrafo 1º. Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. Parágrafo 2º. Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 dias. Artigo 873. É admitida nova avaliação quando: inciso 1. Qualquer das partes arguir fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Inciso 2. Se verificar, posteriormente à avaliação, que houver majoração ou diminuição no valor do bem.
Inciso 3. O juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o artigo 480, a nova avaliação prevista no inciso 3 do caput deste artigo. Artigo 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: inciso 1. Reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-las para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios. Inciso 2. Ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. Artigo 875. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem. Seção 4 da expropriação de bens. Subseção 1 da adjudicação. Artigo 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Parágrafo 1º. Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido. Inciso 1. Pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, constituído nos autos. Inciso 2. Por carta, com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos. Inciso 3. Por meio eletrônico, quando, sendo o caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. Parágrafo 2º. Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no artigo 274, parágrafo único. Parágrafo 3º. Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído nos autos, é indispensável a intimação prevista no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Se o valor do crédito for, inciso 1, inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado. Inciso 2. Superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. Parágrafo 5º. Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no artigo 889, incisos 2 a 8, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. Parágrafo 6º. Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente nessa ordem. Parágrafo 7º. No caso de penhora, de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada,
realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência. Artigo 877. Transcorrido o prazo de 5 dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação. Parágrafo 1º. Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se: inciso 1, a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel. Inciso 2, a ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem móvel. Parágrafo 2º. A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e aos seus registros, a cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão. Parágrafo 3º. No caso de penhora de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo preço igual ao da avaliação, se não tiver havido licitantes, ou ao do maior lance oferecido. Parágrafo 4º. Na hipótese de falência ou de insolvência do devedor hipotecário, o direito de remissão previsto no parágrafo 3º será deferido à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel. Artigo 878. Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação. Subseção 2. Da alienação. Artigo 879. A alienação far-se-á: inciso 1, por iniciativa particular. Inciso 2, em leilão judicial eletrônico ou presencial. Artigo 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa, ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público, credenciado perante o órgão judiciário. Parágrafo 1º. O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. Parágrafo 2º. A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se: inciso 1, a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel. Inciso 2, a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel. Parágrafo 3º. Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo,
admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 anos. Parágrafo 4º. Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do parágrafo 3º, a indicação será de livre escolha do exequente. Artigo 881. A alienação far-se-á em leilão judicial, se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. Parágrafo 1º. O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público. Parágrafo 2º. Ressalvados os casos de alienação a cargo de corretores de bolsa de valores, todos os demais bens serão alienados em leilão público. Artigo 882. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. Parágrafo 1º. A alienação judicial por meio eletrônico será realizada observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital. Parágrafo 3º. O leilão presencial será realizado no local designado pelo juiz. Artigo 883. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente. Artigo 884. Incumbe ao leiloeiro público: inciso 1. Publicar o edital anunciando a alienação. Inciso 2. Realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz. Inciso 3. Expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias. Inciso 4. Receber e depositar, dentro de 1 dia, à ordem do juiz, o produto da alienação. Inciso 5. Prestar contas nos 2 dias subsequentes ao depósito. Parágrafo único. O leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz. Artigo 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. Artigo 886. O leilão será precedido de publicação de edital que conterá: inciso 1. A descrição do bem penhorado com suas características e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros. Inciso 2. O valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso,
a comissão do leiloeiro designado. Inciso 3. O lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes, e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que forem penhorados. Inciso 4. O sítio na rede mundial de computadores e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial. Hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. Inciso 5. A indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial para a hipótese de não haver interessado no primeiro. Inciso 6. Menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação. Artigo 887. O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação. Parágrafo 1º. A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 dias antes da data marcada para o leilão. Parágrafo 2º. O edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial. Parágrafo 3º. Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores, ou considerando o juiz, em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será fixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local. Parágrafo 4º. Atendendo ao valor dos bens e às condições da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no parágrafo 2º. Parágrafo 5º. Os editais de leilão de imóveis e de veículos automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. Parágrafo 6º. O juiz poderá determinar a reunião de publicações em listas referentes a mais de uma execução. Artigo 888. Não se realizando leilão por qualquer motivo, o juiz mandará publicar a transferência, observando o seu disposto no artigo 887. Parágrafo único. O escrivão, o chefe de secretaria ou o leiloeiro que culposamente der causa à transferência responde pelas despesas da nova publicação, podendo o juiz aplicar-lhe a pena de suspensão por 5 dias a 3 meses em procedimento administrativo regular. Artigo 889. Serão cientificados da alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência. Inciso 1. O executado, por meio de seu advogado, ou se não tiver procurador constituído nos autos,
por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. Inciso 2. O coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada a fração ideal. Inciso 3. O titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais. Inciso 4. O proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais. Inciso 5. O credor, pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução. Inciso 6. O promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. Inciso 7. O promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada. Inciso 8. A União, o Estado e o município, no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual, ou ainda não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Artigo 890. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com exceção: inciso 1. Dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade. Inciso 2. Dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados. Inciso 3. Do juiz, do membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de secretaria e dos demais servidores e auxiliares da Justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade. Inciso 4. Dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração, direta ou indireta. Inciso 5. Dos leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados. Inciso 6. Dos advogados de qualquer das partes. Artigo 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Artigo 892.
salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. Parágrafo 1º. Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e nesse caso realizar-se-á novo leilão à custa do exequente. Parágrafo 2º. Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á, entre eles, à licitação, e, no caso de igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente do executado, nessa ordem. Parágrafo 3º. No caso de leilão de bem tombado, a União, os Estados e os municípios terão, nessa ordem, o direito de preferência na arrematação em igualdade de oferta. Artigo 893. Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência aquele que se propuser a arrematá-los todos, em conjunto, oferecendo, para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação, e para os demais, preço igual ao do maior lance, que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para eles. Artigo 894. Quando o imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial de parte dele, desde que suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação das despesas da execução. Parágrafo 1º. Não havendo lançador, far-se-á a alienação do imóvel em sua integridade. Parágrafo 2º. A alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital, e nesse caso, caberá ao executado instruir o requerimento com planta e memorial descritivo, subscritos por profissional habilitado. Artigo 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito, inciso 1, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. Inciso 2, até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. Parágrafo 1º. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. Parágrafo 2º. As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida, com as parcelas vincendas. Parágrafo 5º. O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover,
em face do arrematante a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. Parágrafo 6º. A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão. Parágrafo 7º. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Parágrafo 8º. Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado. Inciso 1. Em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida sempre a de maior valor. Inciso 2. Em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. Parágrafo 9º. No caso de arrematação, a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e os subsequentes ao executado. Artigo 896. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos 80% do valor da avaliação, o juízo confiará a guarda e a administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 ano. Parágrafo 1º. Se durante o adiamento algum pretendente assegurar, mediante caução idônea, o preço da avaliação, o juiz ordenará a alienação em leilão. Parágrafo 2º. Se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz impor-lhe-á multa de 20% sobre o valor da avaliação, em benefício do incapaz, valendo a decisão como título executivo. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1º e 2º, o juiz poderá autorizar a locação do imóvel no prazo do adiamento. Parágrafo 4º. Fim do prazo do adiamento, o imóvel será submetido a novo leilão. Artigo 897. Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. Artigo 898. O fiador do arrematante que pagar o valor do lance e a multa poderá requerer que a arrematação lhe seja transferida. Artigo 899. Será suspensa a arrematação logo que o produto da alienação dos bens for suficiente para o pagamento do credor e para a satisfação das despesas da execução. Artigo 900. O leilão prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. Artigo 901. A arrematação constará de auto, que será lavrado de imediato, e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. Parágrafo 1º. A ordem de entrega do bem imóvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro
e das demais despesas da execução. Parágrafo 2º. A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame. Artigo 902. No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao de maior lance oferecido. Parágrafo único. No caso de falência ou insolvência do devedor hipotecário, o direito de remissão, previsto no caput, defere-se à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel. Artigo 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado, ou a ação autônoma de que trata o parágrafo 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Parágrafo 1º. Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: inciso 1. Invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício. Inciso 2. Considerada ineficaz, se não observado o disposto no artigo 804. Inciso 3. Resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. Parágrafo 2º. O juiz decidirá acerca das situações referidas no parágrafo 1º, se for provocado em até 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação. Parágrafo 3º. Passado o prazo previsto no parágrafo 2º, sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no parágrafo 1º, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. Parágrafo 4º. Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. Parágrafo 5º. O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito. Inciso 1. Se provar, nos 10 dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital. Inciso 2. Se antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no parágrafo 1º. Inciso 3. Uma vez citado, para responder à ação autônoma de que trata o parágrafo 4º deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. Parágrafo 6º. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado
sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a 20% do valor atualizado do bem. Seção 5. Da satisfação do crédito. Artigo 904. A satisfação do crédito, exequendo, far-se-á: inciso 1. Pela entrega do dinheiro. Inciso 2. Pela adjudicação dos bens penhorados. Artigo 905. O juiz autorizará que o exequente levante, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para assegurar o juízo ou o produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando: inciso 1. A execução for movida só a benefício do exequente singular, a quem, por força da penhora, cabe o direito de preferência sobre os bens penhorados e alienados. Inciso 2. Não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora. Parágrafo único. Durante o plantão judiciário, veda-se a concessão de pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores ou deliberação de bens apreendidos. Artigo 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Artigo 907. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários. A importância que sobrar será restituída ao executado. Artigo 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhe será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Parágrafo 1º. No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, subrogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Parágrafo 2º. Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Artigo 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá.